Olá, a nossa aula hoje é a continuação da aula anterior, que fala sobre igualdade de matrizes. Então, duas matrizes, A e B, são matrizes iguais quando são do mesmo tipo, né? E mesmo tipo que eu falo é quando tem a mesma ordem, ou seja, quando tiver duas linhas por duas colunas, a outra matriz também tem que ter duas linhas por duas colunas, e assim por diante, tá? E tem que ter também todos os elementos iguais. Então, todos os elementos da matriz A tem que ser igual a todos os elementos da matriz B. Por exemplo, o primeiro exemplo fala aqui: sabendo que as matrizes A e B são iguais, determine os valores das incógnitas. O que são incógnitas? São as letras. Então, eu tenho que encontrar essas letras dessas matrizes. Então, quanto vale B para que seja igual a outra matriz, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro passo, né? Todos os elementos têm que igualar na mesma posição. Então, essa posição aqui, que é B mais 1, tem que ser igual a quanto? A 15. Então, eu vou igualar para saber quanto vai dar o valor de B, quanto vai ser o valor de B, tá? Então, B mais 1 tem que ser igual a 15. E daí eu vou encontrar B. Aqui eu tenho 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, B vai ser igual a 15 menos, né, tá mais 1, ele passa menos. Aí 15 menos 1, eu vou ter 14. Logo, o valor dessa incógnita aqui, que é o B, vai ser igual a 14. Vamos ver se dá certo? Quanto vale o B? 14. Então, 14 mais 1, 15. Ó. Estão iguais, ok? Agora o x. O x tem que ser igual a quanto? O x tem que ser igual a 3. Então, coloca aqui x igual a 3. E já cheguei no resultado, ok? Quer dizer que para essas mais 3 serem iguais, o x tem que ser igual a 3 e o b tem que ser igual a 14. Ainda falta encontrarmos o y. Então, aqui eu tenho y ao quadrado. Y ao quadrado tem que ser igual a que número, tá? Então, na outra matriz tem que estar na mesma posição. Isso aqui está na primeira linha da segunda coluna. Na outra matriz também tem que estar na primeira linha da segunda coluna, na mesma posição. Então, aqui no cantinho tem que estar igual outro número do canto também. Então, igual a 9. Como é que eu faço para tirar o quadrado da letra? Eu tiro o quadrado e coloco o número dentro da raiz. Então, fica a raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Isso quer dizer que o meu y vale 3. Vamos ver se deu certo? Aqui eu tenho quanto vale y? 3. Então, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá quanto? 9. Então, agora sim, as duas matrizes são iguais, tá? Encontrei os valores das incógnitas. A letra B, a mesma coisa, tá? Eu quero encontrar o valor de x e de y, sabendo que A e B são iguais. Então, esse lado aqui, essa parte, que é o primeiro número da primeira linha da primeira coluna, tem que ser igual o outro lado também. Então, eu vou igualar 2x mais 1 tem que ser igual a quanto? A 11. Aí eu resolvo, né, como se fosse equação do primeiro grau, tá? Então, 2x vai ser igual, repete o 11, ok? O 1 ele está positivo, passa negativo, então menos 1. Então, ficou 2x vai ser igual 11 menos 1, 10. Sempre que está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 10 dividido por 2. 10 por 2 vai ser igual a 5. Logo, o x vale 5. Vamos ver se dá certo? 2 vezes, quanto vale o x? 5. Então, 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Olha lá, deu 11, ok? Agora falta encontrar o y. Então, eu vou igualar. Esse lado dessa matriz tem que ser igual à mesma posição da outra matriz. Então, ficou y menos 7 tem que ser igual a quanto? A 10. Tá? Que é uma igualdade, tem que ser um lado igual ao outro. Então, y vai ser igual. Repete o 10. O 7 está negativo, passa positivo. Então, mais 7. Então, y vai ser igual. 10 mais 7, 17. Então, quer dizer que o valor dessa incógnita, dessa letra, vai ser igual a 17. Vamos conferir. Onde tem y, eu coloco o 17. Então, 17 menos 7, eu encontro quanto? 10. Ok? Isso é igualdade de matrizes. Próximo exemplo. Determine os valores de x e y que tornam as matrizes A e B iguais. Então, tem que descobrir x e y em que as matrizes se tornam iguais, tá? Quando eu tenho duas variáveis diferentes juntas, pertencendo à mesma posição do elemento, eu já imagino que isso aqui vai dar um sistema, tá? Então, eu já monto em formato de sistema, porque eu tenho duas letras juntas e ela está somando ou subtraindo, tá? E daí eu tenho que igualar um lado ao outro. Então, x menos y tem que ser igual a quanto? A 5. Então, x menos y igual a 5, ok? A outra, 2x mais y tem que ser igual a quanto? Ó, tem que pegar da mesma posição, tá? Não pode esquecer isso. Então, 2x
mais y tem que ser igual a 7. Então aqui eu tenho um sistema, tá? Um sistema é quando eu tenho duas variáveis diferentes na mesma equação. E daí, como eu vou encontrar que método eu posso usar? Eu conheço 3 métodos, tá? Tem o método da substituição, da comparação, da adição, e também tem outro método, que seria o quarto método, da regra de Cramer, tá? Que a gente usa matrizes mais para frente com determinantes, mas a gente vai usar para resolver isso aqui o método da substituição. Então, o primeiro passo, eu tenho que nomear as minhas equações, tá? Então, eu chamo a primeira equação de equação 1 e a segunda equação de equação 2, ok? E eu vou separar ela aqui, vou colocar aqui a equação 1 e nesse outro lado aqui eu vou colocar a equação 2. Então, a equação 1 tem o seguinte, a equação 1 fala x menos y igual a 5. A equação 2, 2x mais y igual a 7, tá? Aqui eu quero encontrar x, então eu coloco o x, igualdade, e eu tenho que passar o y lá para o outro lado. Então, repete o 5 primeiro. Esse y aqui está negativo, passa positivo mais y. Eu consigo encontrar x agora? Não consigo, porque eu não posso somar 5 mais y, tá? Porque o 5 não tem y também, então por enquanto eu não consigo encontrar. Então eu paro aqui, tá? Em que fala que x vai ser igual a 5 mais y. Aí eu vou para a segunda equação. Na segunda equação, eu tenho que trocar o x, esse x aqui, por esse valor, que é o valor que eu encontrei. Então, repete o 2, que está multiplicando. Quem é o x? 5 mais y. Então, eu troco o x por 5 mais y, que é o valor dele. Ok? E repete o restante. Então, mais y, que é igual a 7. O 2, ele está multiplicando parênteses. Sempre que está multiplicando parênteses, eu tenho que fazer a distributiva. Então, o 2 vezes 5 e o 2 vezes o mais y. Então, 2 vezes 5 eu tenho 10. E 2 vezes y eu tenho mais 2y. Repete o resto. Então, mais y, que é igual a 7. Esse 10 aqui eu tenho que passar lá para o outro lado, tá? Porque eu não consigo resolver ele nesse lado aqui. Então, primeiro eu resolvo esses dois aqui que são semelhantes, ok? Então, 2y mais y eu tenho 3y, que é igual, repete o 7. Esse 10 aqui, ele está positivo, quando passa para o outro lado ele passa negativo, então menos 10. Então, 3y vai ser igual, 7 menos 10, eu tenho menos 3. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Passa para dividir. Então, menos 3, esse aqui multiplicou, passa para baixo e eu vou fazer a divisão. Então, y vai ser igual. Repete o menos, 3 por 3, eu tenho 1. Quer dizer que o meu y vale 1. Encontrei o y. Falta encontrar quem? O x, tá? Que eu não encontrei o x, ó. Ficou assim. Então, tenho que arrumar isso aqui. Logo, já encontrei o y. Então, o y eu encontrei quanto? Menos 1. Então, tenho que trocar o y pelo menos 1. Então, x igual. Repete o 5, o y. Menos 1. Então, menos 1. 5 menos 1, 4. Então, eu encontrei o valor de x e o valor de y. Vamos ver se deu certo? Quanto vale o x aqui? 4. Encontrei 4. Aí, menos. Quanto vale o y? Menos 1. Então, aqui, menos 1. Olha lá. Esse menos aqui é daqui, tá? E esse outro menos é do que eu encontrei do 1. Então, ficou aqui. Menos com menos vira mais. Então, 4 mais 1 deu quanto? 5. Ficou igual, ok? Próximo. O x vale 4. E o y menos 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes o x, que é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Menos o y, menos 1. 8 menos 1, 7. Então, corresponde à igualdade de matrizes, ok? Próximo tópico é sobre matriz transposta, tá? O que é matriz transposta, né? O que vocês entendem? Então, dada a matriz A, de uma ordem qualquer, tá? A matriz transposta dela será sempre representada por A elevado a T, né? Essa ordem é invertida. Como assim invertida? Essa ordem invertida significa que para transformarmos a matriz em uma matriz transposta, basta trocar os elementos da linha pelos elementos da coluna e vice-versa. Ou seja, a matriz transposta, né, como eu falei, é representada por esse tzinho aqui em cima, então A elevado a T, se for a matriz A. Se for a matriz B, vai ser B elevado a T, e assim por diante. Então, como é que eu transformo a matriz qualquer em transposta, né? Então, eu tenho, por exemplo, a matriz A, e eu quero encontrar A transposta. A transposta significa que eu vou transformar o que é linha vira coluna, ok? Então, essa linha aqui, eu vou colocar ela na coluna, ó, aqui na coluna.
Então, na coluna eu vou ter, se aqui na linha é 2 e 5, aqui também eu vou ter na coluna 2 e 5. Primeira linha vai ser a primeira coluna. A próxima, a segunda linha, vai ser a segunda coluna. Então, aqui eu vou ter o 4, tá? O 4, 3. E daí, essa aqui é a matriz transposta de A. Matriz transposta de B. Então, B transposta, tá? Coloca o Tzinho em cima, vai ser igual. O que é linha, ó, o que é linha, vai virar coluna, tá? Então, a coluna aqui. Então, seguindo, ó, 6, menos 1 e 7, ok? A segunda linha. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, 1, 2, 4. E a terceira linha vira a terceira coluna. Então, aqui eu tenho 0, menos 6 e menos 1. Então, 0, menos 6... Desculpa, menos 1 não. E 2, né? E 2 aqui, ok? Então, fiz a transposta da matriz B. Essa é a matriz transposta. Minha aula de hoje. Deixe seu like e até mais.